Mas vamos falar da rodada, começando pelo derby, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians com vários desfalques, mas vamos falar do leste-oeste aí com as comparações pra gente votar quem que é melhor de Corinthians, quem que é melhor de Palmeiras e a gente chega num resultado final. Começando pelos goleiros, né? Hugo Souza e o Everton. Hoje, Hugo Souza. Hugo Souza hoje, seleção, né? Não é por isso não, que eu também acho que... Eu acho que ele já tomou a vaga na seleção justamente por estar no momento Eu melhor. acho que hoje, ele... Futebol é momento, né? O Everton, pra mim, foi o melhor durante muitos anos aí. Mas hoje, o Hugo Souza tá na frente. Você, Facinca. Hoje, o Hugo Souza. Hugo Souza. E pronto. Bom, o Micheletti não tem nem o que perguntar. O Everton é um grande goleiro. Mas o Hugo Souza Eu também concordo, ele tem uma história lindíssima, sabe? Jogou muita bola. Se bem que você era um crítico feroz ao futebol do Hugo Souza. Inclusive, você uma vez deixou muito bem claro que o Matheus Donelli era mais goleiro que o Hugo Souza. Agora o senhor assuma seus B.O.s aqui ao vivo. Com todo respeito ao Matheus Donelli, mas o Hugo Souza é muito porque superior. você falou uma vez que não precisa contratar goleiro, que a gente tem o Donelli aqui que é bom goleiro. E agora você tá aí com o Hugo Souza. Não tem nem como acreditar que ele falou isso. Veja. Eu tô achando estranho, hein? É o Hugo Souza, né? Aí não tem. Acho que é unanimidade que eu também fico com o Hugo Souza. Agora, lateral direito do Corinthians não vai ter Mateuzinho, né? Então, Félix Torres deve fazer a lateral direita com o Giai. Aí nem cabe, né? Aí não na tem, mesma né? frase. Olha, até o Gilberto do Sub-20 do Palmeiras, se colocar na foto, é melhor que o Félix verdade. Torres. Aliás, o Gilberto pra mim é melhor que o Giai, então. Sim. Não. Se colocar É um o jogador esse moleque. Aliás, eu Cafu espero... hoje, o Arce hoje, o Rosemiro hoje. Não, Vamos colocar o Cone. o Diogo, o uruguaio Diogo hoje. Acho que é capaz de ser melhor do que o Félix Coloca Torres. o Cone, que é melhor do que o Infelizmente. Félix Então vamos lá, Torres. 1-1. Não, mas peraí. Deixa eu falar que A eu Lele espero... quer falar do Félix Torres aí, que é o pivô do transfer Quero ban. falar que eu espero que não seja o Félix Torres, assim como todos os torcedores corintianos Vai ser quem? já estão levantando essa hashtag pro Léo Dorival Maná. Júnior. Félix Torres, O não. Léo Maná foi emprestado, E na aí ele, verdade. não, assim, ele tem a opção de jogar de repente com 3 zagueiros, como ele jogou o segundo tempo diante do Atlético Paranaense? Tem, mas acho mais arriscado você já mudar o esquema assim diante de um clássico. De repente pode ficar pro segundo tempo, essa troca aí pros 3 zagueiros. Mas mesmo que ele entre ali com uma linha de 4, ele pode, com o retorno do Ranieri nesse meio de campo, usar o Ranieri, o Maicon, o Bidon e o Garro, e usar o Charles lá na lateral direita, que é um volante que já fez essa função. E se não for o Charles, tem os moleques da base também, o Caipira, o Jacaré, qualquer um é melhor que o Jacaré é Félix Torres. sensacional. Eu gosto desses nomes, Jacaré, esse futebol raiz. Mas o Jacaré é bom jogador. É melhor que o Félix Torres. O Jacaré é Tudo bom é melhor jogador. que o Félix Torres. Na Então, base, ele é unânime muito também. bom. Giai, unânime aí. Giai. Vamos pro próximo. André Ramalho e Gustavo Gomes também. Acho que não tem. Também não tem nem discussão. Aí com a perna só, o Gustavo Gomes ganha. Também acho. O André Ramalho tinha expectativa de ser um bom zagueiro no Corinthians e não aconteceu, hein? Ele começou muito bem, né, Facinca? Começou bem, muito, vindo né, no PSV e não Começou sei o que muito aconteceu bem. com o futebol Eu desse acho que ele cara. sentiu muito as críticas. Aliás, ele teve papel fundamental, na minha opinião, para salvar o time do rebaixamento também. Pois é, exatamente. Pra Quando aquela ele- reação. ele chegou Porque no- ele chegou e acertou, né? Deu conta do recado. Ele chegou do aeroporto, já vestiu a camisa e jogou, Sim. né? Porque era um momento que a gente estava precisando de reforços lá com o Ramon Dias. E foi aquela sequência de 9 vitórias consecutivas do Corinthians que salvou do rebaixamento. Ele foi um dos melhores jogadores até então, naquele momento. Mas o 2025 dele, infelizmente, começou mal. E hoje vive de altos e baixos. Você Porque não ele acha que ele sente as críticas? Muito forte. também, claro. Mas assim, teve uma sequência. No início do ano, Mas assim, ó. ninguém esperava que ele fosse mal. Por conta do 2024 Mas ainda dele. assim, Perdeu a posição pro Félix Torres. ainda assim ele é o melhor zagueiro junto com o Gustavo Gomes. Isso, Ainda também assim acho. ele Não dá pra comparar. Até porque com ele os deu outros. uma melhorada agora, no deu, momento. deu. Ele tá de altos e baixos. O Gustavo né? ajuda ele Mas nessa. ainda assim ele é o melhor à disposição junto ao Gustavo Henrique. Mas Mas ganhou o não Gomes. tem comparação, né? 2-1. Ganhou. Também Gomes, Michele. Gomes. Então, 2-1 palestra. 2-1. Agora, o outro zagueiro, Gustavo Henrique e Murilo. Aí eu já não sei. Essa é parada É mais difícil, hein? equilibrado. o Gustavo tá bem. Eu acho que hoje é Gustavo. Hoje o Gustavo. Eu vou de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Até porque, pra mim, no Palmeiras tem um zagueiro que tá melhor que o Murilo, que é o Bruno Fux. Também acho. Eu gosto do Murilo, tá? Eu acho Eu o também Murilo um gosto. puta zagueiro, mas o o quê? Gustavo Henrique vive um momento baita sensacional. Bruta zagueiro. Inclusive fazendo gol em derby, né? E tudo mais. Eu vou de Gustavo Henrique. Você, Michelete.
Olha, vocês vão me chamar de louco, mas pra mim, eu sou muito fã do Murilo, cara. Apesar da fase dele não tá grande coisa. Voltando de uma contusão. O Gustavo Henrique se machucou demais, né? Murilo também. Muito, né? O Murilo também. Mas eu acho que o Gustavo Henrique mais tempo no DM do que o Murilo, né? Putz, eu ia ficar em cima do muro aí, mas eu vou escolher o Murilo, cara. Mas deu Gustavo Henrique. Sim, já deu Gustavo Henrique. 2-2. Não é uma diferença. Não é. Mais É equilibrado. equilibrado esse duelo aí. Agora vamos para a lateral esquerda, né? Angileri deve jogar no lugar do Bidu, que é o titular, com o Piquerez. Acho que também muito... Eu acho que o Piquerez aí... O Angileri é reserva, né? Tá de brincadeira aí, Piquerez... Piquerez é o melhor lateral do Brasil. Que agora o Luciano Juba, acho Luciano que tá... Juba. Agora, curioso que... Mas o ano nome da moda. passado, pelo menos, pra mim o Piquerez era assim, disparado o melhor do Agora, o brasileiro. Angileri chegou muito bem no Campeonato Paulista. Eu não entendi porque ele saiu. Ele, inclusive, Contra o Palmeiras. anulou o Estevão e tal. Ele teve uma presença muito importante. O Angileri, nos tempos do River Plate, né, que não faz muito tempo, 2020, a gente tá falando de 2021, ele era um lateral que, à época, ele era muito bom, os melhores da América do Sul. Ele foi pra Europa, né? Exatamente. Eu acho que nessa posição, uma das poucas posições no Corinthians que tem uma disputa legal, uma reposição no mesmo nível, é essa aí, cara. O Angileri chegou justamente para fazer os 2 jogos da final do Paulistão contra o Palmeiras e ele foi muito bem. A gente também se surpreendeu, ele anulou o Estevão realmente, né? E me iludiu ali. Falei, pô, achamos um lateral esquerdo, porque na época o Bidu tava inconstante. E a gente não tinha aquele lateral tinha o esquerdo Hugo, né? E ainda tinha o titular. Hugo Ele que... ficava variando entre Bidu e Hugo. Então o Angileri chegou, a gente pensou, achamos o lateral titular. Só que depois desses 2 confrontos contra o Palmeiras, ele cai de produção, assim, de uma forma drástica, tá? Ele começa a fazer uns jogos ruins. E o Bidu, entrando no intervalo, tava indo melhor que ele, tava sendo mais participativo. Até porque o Bidu é um cara que auxilia muito lá na fase ofensiva também, né? Sobe bastante. E aí o Bidu começou a ganhar a titularidade e merecidamente. A gente falava, cara, o Bidu tá merecendo ser titular. E ainda assim o Angileri ficou alguns jogos ali, o Bidu entrando bem, a gente, olha, o Bidu tá merecendo ser titular. Até que o Bidu, de fato, retoma a titularidade. E hoje o Bidu é um dos melhores jogadores do Corinthians. Há uns 10 jogos, ele tá no top 3 ali dos melhores em campo. Sim, né? Infelizmente, ele não joga o clássico, né, porque tá suspenso. E aí tem o Angileri para repor, mas hoje o momento titular é do Bidu. Todo mundo concorda, então? Mas Piquerez ganhou, 3-2. É isso aí. Vamos agora para o meio de campo. Ranielli e Aníbal Moreno. Equilibrado também. Olha, eu posso começar? Eu gosto do Ranielli. Eu gosto muito do Ranielli, eu vou ficar com ele. Eu gosto muito do Aníbal Moreno. Eu acho que é um jogador que não pode ficar que no marcado último jogo o Corinthians e Palmeiras, né? mas não pode ficar marcado por isso. O Aníbal é ídolo do Corinthians. Em marcação, eu gosto muito do Aníbal. Alex Miller. Não dá pra pensar, né? Tem que responder agora, direto. Eu acho muito equilibrado esse duelo. Ranielli. Facicani. Por incrível que pareça, o Aníbal ele teve um ponto fora da curva no ano, 2025, que foi o Mundial de Clubes. Foi. E o Ranielli, por incrível que pareça, muita gente que critica, faz um ano melhor que o do Aníbal. Também acho. Porque se a gente pegar, estamos em setembro praticamente. Né? Até junho no Mundial de Clubes, quem que era o titular do Palmeiras? Aníbal. Era ele. Não? Emiliano. Emiliano. Tá? Aí ele joga o Mundial. Aí voltou um tempo muito curto. Quem que sempre se manteve e quem, inclusive, pra mim, nos jogos pesados do Corinthians foi destaque. Diferente do Aníbal, que no Mundial é um ponto fora da curva, o Ranielli. Então, se a gente pega o recorte de temporada maior, o Ranielli, em 2025, tem sido mais jogador que o Aníbal, por incrível que pareça. Não, e em questão de proporção até de importância pro elenco, o Ranielli tem uma importância muito maior hoje pro Corinthians, do que o Aníbal. Claro que o Aníbal é um excelente jogador, tá? É até difícil, esse confronto também é bem equilibrado. Mas, por exemplo, o Corinthians, quando não tem o Ranielli, fica perdido na saída de bola. A gente conversou aqui essa semana, né? Eu acho o Emiliano mais jogador que o Aníbal. E você tem que mudar a saída de bola ali, utilizar um lateral. Ele ficou em dúvida entre Mateuzinho e Bidu na última partida, porque o Ranielli é o único cara de meio de campo que faz, de fato, essa saída de bola como tem que ser, afundando entre os zagueiros ali e dando certo, né? Então, hoje eu vou de Ranielli. Então, Facinho, mas tá um detalhe, né? Que eu acho que o Emiliano ganha na saída, no toque. Então, porque na marcação, como primeiro volante, eu acho o Aníbal melhor. Depende, eu acho que o Emiliano até se compõe. O Aníbal é mais rápido.
Tá? O Emiliano é um cara, às vezes, de mais... ele se posiciona melhor. Então, por isso que a gente não sente e não enxerga muito o Emiliano em alguns lances de marcação que demanda um pouco mais de intensidade e tal, porque o Aníbal é um cara que corre mais, se frequenta. E lembrando que no primeiro turno o Emiliano fez um baita golaço contra o Corinthians. Fez. Então, assim, eu gosto mais, eu acho que ele traz mais recursos pro padrão que o Palmeiras hoje precisa jogar, que é um time mais técnico. Tá? O Emiliano é melhor nessa saída de bola. Acho que o Palmeiras tem que pensar no lado a mais. O Aníbal é um pouco mais simplista. Claro, isso não tô anulando o tamanho do jogador. É isso aí, Micheletti, seu voto. Eu vou ficar com ex-Cuiabá. Será que o Corinthians pagou já o Raniel? Eu não sei, hein? O Raniel, ele valeu cada centavo que a gente não pagou nele. É isso. Não pagou, é pior que a gente ri. O próximo duelo aí, Maicon, que voltou a jogar bem, voltou a ser titular, voltou a jogar bem, com equilibrado, Lucas Evangelista, que substituindo Quanto tá? 3x3? Tá 3x3, isso. Vamos começar por mim? Pode começar, a Liga Corintiana, Lucas Evangelista. E o Micheletti, não é? O Micheletti... Não, eu sou É neutro. que ele tá mais neutro, né? Mas eu ele sou também Esporte Clube Jornalismo Paulista. Não, mas é que assim, vamos lá, o Maicon tá voltando agora. Ele fez 2 jogos só, desde que ele retornou de lesão. E 2 jogos bons, é raro pro Maicon nesse período que ele voltou de empréstimo ao Corinthians, tá? Porque antes da lesão ele tava muito mal. Uma das maiores críticas ao trabalho do Dorival no Corinthians era pela escolha do Maicon no time titular, porque ele gosta muito do Maicon, então ele preferia muitas vezes o Maicon ao Ranieri e ao Martínez, que são superiores. Então ele recebia muitas críticas por conta do Maicon. Vocês ficam com um apelido pejorativo com o coitado do moço. Por quê? Do Maicon, porque ele tava meio fortinho e tal, vocês estavam chamando ele de outra coisa. É verdade. Do quê? É melhor não Eu não falar. lembro. Não, é falável, assim. Mas isso às vezes acontece, o pão trick. Não, você ficou chamando de bacon, não entendi. Tá bom, faz parte. Sacanagem. Agora sim, os 2 últimos jogos do Maicon foram bons, fez bons jogos contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense. De fato, espero que continue assim, né? Espero que dê a volta por cima aí, as críticas, mas o Evangelista tem um recorte maior, né? Então, eu fico com o Evangelista. Evangelista, e você, Facinca? Não, o argumento é ritmo de jogo. Porque se for por futebol em si, o Maicon é 1 milhão de vezes melhor que o Evangelista. Como talento natural, o Maicon que surgiu em 2017 no Corinthians, ele, se não fossem as lesões, e principalmente de joelho, teve 2, né? 2. O Maicon seria um jogadoraço mesmo, ele é muito talentoso. Eu brinquei aqui com a história lá que a torcida chama nas redes sociais, mas eu acho ele muito bom jogador. A questão toda é, fisicamente, o Maicon é um cara hoje muito debilitado. Sim. O Evangelista é um cara que cumpre a regra, função no meio campo. Então, assim, em termos de quem compromete menos hoje, analisando, porque fisicamente hoje o futebol também tem que ser visto por esse prisma, é o Lucas Evangelista. Sim. Mas agora, por talento natural, quem tem mais inteligência, quem tem mais bola, quem é um cara mais inteligente, o Maicon muito à frente. E aí, o voto vai pra quem? Eu falei pro Lucas Evangelista por isso. Então. 2x0. Eu vou nessa esteira aí também, por conta do ritmo, da fase. Embora no próximo derby a gente vá votar no Andréas Pereira, mas nesse momento eu voto no Lucas Evangelista. Até porque eu acho que o Abel já usou em mais de uma função, demorou até para poder acertar direitinho o posicionamento dele no campo aí. Tem alguns jogos que o Abel inventou uma posição pro Lucas aí que eu não entendia. Ele é um meia pela esquerda. Ele tirou isso daí. Mas eu acho que o Lucas tá não só no momento melhor, mas eu discordo dessa diferença toda técnica tua aí. Eu vou ficar com o Lucas. Eu fico com o Maicon e você, Micheletti. Eu acho que o Lucas Evangelista ainda não foi aquele mesmo jogador do Bragantino, cara. No Palmeiras. Não foi. Ele é burocrático. Não foi. E eu concordo com o Fassicani. O repertório do Maicon é maior. O Maicon voltou pro Corinthians jogando aquela partida contra o Boca Juniors, Libertadores, que ele faz 2 gols, jogando com a 5, né? Sim. O time do Vitor Pereira. Sim. Vitor Pereira. Jogou muita bola, né? Mas aí ele teve esse problema de contusão. Bola, né? Mais repertório, condição técnica, o Maicon é melhor. E eu não vi ainda o Evangelista jogar a mesma bola do Bragantino. Mas jogou 300 lugares. Até porque o Evangelista, ele não era protagonista do Bragantino. Isso, também tem isso. Então, por isso eu vou escolher o Maicon, mas eu acho que já perdeu, né? Já perdeu. Deu o Evangelista. Palmeiras tá na frente agora. Vamos pro meio de campo ali. Ofensivo, Garro e Maurício.
Cara, eu gosto muito, mas muito do Maurício, mas tem que votar no Garro. Garro é o melhor meia do Brasil hoje, né? Em condição. E assim, eu gosto muito do Maurício. Acho que o futebol dele deu uma arrumada num setor ali que o Palmeiras... Ó, Alex Miller tá recebendo ligação ali, ó. Só um minuto. Alô? Desculpa atrapalhar a gente. Vocês querem continuar a votação ou não? Pode, por favor. É o Maurício? Não, pera um pouquinho. Oi. Fala, Casavia, o assessor do Palmeiras. O Maurício tá aí com você? É. Ah, que legal, cara. Vocês estão assistindo? Pô, tá cara, faz um pouco mais de uma semana que a gente começou, mas ó, tá decolando, hein, cara. Vocês estão assistindo aí a votação? O Maurício tá ocupado. Não dá pra falar com ele não, rapidinho? Não? Eu dou o recado, tá bom. Ó, o Maurício falou pra assessoria aqui que vota no Garro. Tá, um abraço, Casar. Valeu. Isso daí é ótimo. E eu vou votar no Garro também. Eu tava até em dúvida, mas depois dessa aqui eu acho que eu vou votar no Garro. Essa fácil, né? Não, a resposta, né, da assessoria do Palmeiras aí via o Alex, eu confio muito no Alex, então... É isso. Né? Maurício pediu, a gente faz uma gentileza, até porque a gente gosta do menino, um bom jogador, mas... É bom jogador, também acho. Mas não dá pra comparar. O Garrinho, né? Garrinho do meu coração. Ele joga. Tá pago ou não? Não, inclusive pode gerar transfer ban. Eu já falei Inclusive aqui, pode gerar transfer ban. a janela fecha terça. Eu já falei aqui, a janela fecha terça. O Corinthians precisa de valores para sair do transfer ban que ainda não saiu. O Palmeiras tem dinheiro, Lelê. Sai daí, sai Eu acho que vai ser assim, ó, o locutor... Sai daí. Vende o Garro pro Palmeiras. Lelê, 20 milhões de euros ajusta o Corinthians até o ano que vem. Eu faço assim, Mas tem um preço. vai ser assim Os o estado do dirigentes que Corinthians. se entendeu? virem com patrocinadores aí, com Lelê, empresas 20, com ó, 20, antecipação de 20. cotas, mas o Garro não sai. Porque a Varginha não resolveu nada. Entendeu? Itaquera vai ser assim, ó. Por quê? Inclusive vai ganhar uma grana do Pedro, É, que 70 tá saindo milhões. do Zenit. Viu? Vai ser assim, 70 ó. milhões. Itaquera vai ser assim, vai anunciar a escalação do Corinthians. Aí vai lá, Hugo Souza, o locutor do estádio, tá pago. Assim, sabe qual que é o problema? Transfer Porque ban. muitas vezes o clube precisa de dinheiro justamente para contratar, para ter um time mais competitivo. verdade. E no caso do Corinthians, mesmo que você resolva o problema do dinheiro, é difícil você achar jogador no mercado dentro desses valores e com a Mas sabe qualidade o do que, Garro. Lelê, a gente então não fala troca isso... o Garro por nada. Eu falo isso num fundo de brincadeira, mas falando sério. Claro. Mas sabe por quê? Porque tem faltado isso ao futebol brasileiro. Tá muito dodói. Olha, eu respeito o Corinthians, não mexo no elenco dele, que não vou mexer no do Flamengo, que não mexo do Cruzeiro. Qual é o problema de você ter grana e tentar trucar uma história pra dessa? cima, isso porque é que se respeita, porque né? psicologicamente isso é ótimo. Pra quem tá numa coisa desestabilizar desestabilizada. Cara, isso é fundamental, isso tem que acontecer. Os troca-trocas do passado eram legais. Não, na Itália acontece isso toda Ribamar hora. por Neto. Na Alemanha mesmo. Tudo bem, porque o Bayern é muito acima do Borussia e tal, mas muito acima, mas numa questão tradicional, não. Né? Ó, O futebol do Rio tinha muito essa Exato, troca. tem que ir pra Foi cima. o Horta, né? Horta. O Horta que implantou isso daí Fluminense, nos anos é. 70. No Era Fluminense, muito legal. né? E aproveitando o meu voto no Garro aqui, e a gente falando de transfer Fiquei ban, surpreso com o seu voto. eu quero mandar um beijo aqui pro Sérgio Luiz Visonar, que ele falou, pô, Lelê brincando com a situação de não pagar o Cuiabá aqui e tal. É só uma brincadeira, obviamente, Pensei até que você ia porque falar. está pago agora, tá? O Ranielli entrou no RCE do Corinthians lá, que ele fez aquele parcelamento de dívidas na justiça, cadê? e tá certinho com o Cuiabá. Agora, o Garro ainda pode gerar transfer ban. Não, achei que você ia falar que ele também tava no transfer ban. Porque você já falou 10 nomes novos e tava no transfer Não, ó, ban. tá o Félix Torres no momento, né, pra resolver aí uma pemba de 41 milhões e Rojas. depois que resolveu do Félix, tá pra entrar o do Garro com o Tadjeres e o do Rojas. Menos mal que o do Félix Torres é por um craque, né? Porque se fosse Pelo um jogador amor de meia Deus. Vamos boca... seguir aqui. Eu não votei. Próximo duelo. Ele não votou. Acho que é Garro. É o Garro. Mas eu só queria mandar um abraço pro Ricardo Campana, que é o cara da antiga, hein? Que acompanha, inclusive, a gente em outros... Muito obrigado, muito obrigado. Di Marino, Papagaio Tel, Luiz Fernando Rezende, que pede um abraço lá pra Maringá. Maringá. Nicolas Braga, o Francisco Ricardo Teixeira, que é da Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo, é isso aí? Vizinho. É, vizinho, tá pedindo pra você mandar um abraço pra lá, viu, Lelê? Pra Vila Medeiros. Um abraço, então, pra Vila Medeiros. Irã Tavares, David Lark, sempre pedindo like aqui pra gente, Dá um muito like. legal. Dá um like. O Will Coringão, Cláudio Monteiro e o Prime 03. Alguns aí, né? Boa. Tem muita Beijo, gente galera. mandando um abraço pra gente. Cláudio Monteiro, meu E xará xingando aí a de gente sobrenome. também.
Faz a gente também lê. Xinguem. Xinguem com Falem mal, respeito. mas falem de mim. Como diria o Milton, fale mal, mas fale de mim. Fala de mim. Ó, o próximo, Breno Bidon e Felipe Anderson, que a gente colocou aí, mas eles jogam em funções É, diferentes. porque os esquemas são Os diferentes. esquemas são diferentes, né? Mas com quem que vocês ficam? Você, Loeblen? Então, é isso aí. É complicado pela função. Eu vou ficar com o Bidon. Eu acho que ainda não tô muito satisfeito com Felipe Anderson. com o Felipe, mas não é culpa dele também não, ou 100% culpa dele. Ele joga bem, o treinador tira ele do time, aí quando volta... Não vai pra posição dele. Bota do outro lado. Então, assim, eu não consigo votar nele, porque eu acho que ele não tá rendendo o que pode por algumas escolhas do Abel. Alex Miller. Cara, eu comecei a gostar bastante do Felipe Anderson, sabe? A reação dele tá sendo boa, até por jogar fora de posição na Só não maioria jogou das no gol vezes. ainda. Fisicamente ele melhorou, né? O que ele não pode é ficar nessa gangorra de vai e volta, esse zigue-zague com o departamento médico. Mas se ele tiver uma sequência de jogos, ele vai ajudar bastante o Palmeiras. sim. Eu acho que ele é mais jogador do que o Bidon. Eu voto no Felipe Anderson. Assim, cá. Felipe Anderson, porque o Bidon, ele começou bem no Corinthians, mas ele teve uma queda vertiginosa de desempenho. Ele passou a se tornar um jogador muito burocrático e deixou de ser aquele menino que tinha tudo para ser especial, como era o caso no Maicon em 2017. Ele e o Maicon têm trajetórias bem parecidas no Corinthians, até em questão de talento. Só que o Maicon cresceu muito, foi embora, voltou infelizmente questão dele a lesão. O Breno Bidon não tem lesão e o Breno Bidon evoluiu tecnicamente. Então ele não se tornou um volante diferente pro Corinthians como eu esperava. E aí eu fico com o Felipe Anderson, que tá voltando, e aí a gente pode falar de tempo de carreira, de talento, e naturalmente nesses últimos jogos muito bem no Palmeiras. Você, Lelê. O Bidon já teve uma fase boa no Corinthians, tá? Inclusive da gente olhar e pensar, olha, esse é um garoto que tem potencial, né, pra virar aí, de repente, uma boa venda pro Corinthians, ou até mesmo um nome titular do elenco. Mas ele vem oscilando bastante, o que é normal também. É o segundo ano dele aí como profissional, né? Ele começou aí no ano passado naquele time, inclusive, que foi bem com o Ramon Dias na reta final do Brasileirão. Agora, esse ano, ele é um dos jogadores mais criticados, inclusive, pela torcida. Tem o fato, né, o peso de ser garoto da base, que eu acho que as críticas pesam mais. Qualquer clube é assim. Né? Eu não gosto de ficar queimando o garoto aí antes da hora. Eu acho que é normal essa oscilação, inclusive. Não é pra tudo isso que muita gente critica, às vezes, de falar que já pode vender, que é bagre. Não. Acho que é um garoto bom, que tem potencial. Mas o momento do Felipe Anderson é melhor. O Felipe Anderson também começou mal, o Palmeiras demorou a se adaptar. Sim. Mas Contusão. hoje o Felipe Anderson tem um momento melhor. Já ganhou, né? Já ganhou o Felipe Anderson, né? Mas eu vou falar um pouco. Ainda sobre não, o Bidon. hein? Não? Alguém votou no Bidon. Eu votei, Bidon. Eu vou Então ainda dá nós pra três. empatar. O Bidon, você sabe o que lembra? Sabe quando você vai jogar bola na praia, que tem os gols caixotes? Sim. E você vai escolher os times? O Bidon é tipo o primeiro a ser escolhido, mas é porque não tem esquema tático. E você vai escolher o que é melhor tecnicamente, o cara que tem mais bola no pé. Agora, taticamente, eu não sei onde o Bidon joga. Ele não se encaixa em lugar nenhum. Isso era com o Ramon Dias, isso é agora com o Dorival Júnior. Eu não consigo, eu vejo que ele tem potencial, mas eu não vejo ele se encaixando taticamente em nenhum lugar do Corinthians. É que assim, o Bidon tem que ser esse segundo homem de meio de campo. Ele não pode ser o primeiro, não pode ser o Então, mas ele não tem a força para um marcador. Ele não conseguiu ainda se efetivar como um meio armador. Não, Então, nem pode. Eu vejo ele muito habilidoso. Quando a bola chega, ele faz uma jogada bonita, penteia, toca de lado, pá, dribla. É muito habilidoso, mas... Isso é uma coisa que eu falo direto comentando os jogos do Corinthians. O Bidon, a gente não pode exigir que ele seja nem o primeiro volante, que ele não tem essa característica de marcação, de destruidor. E ele também não pode ser um meio armador, como foi utilizado às vezes pelo Ramon e pelo Dorival. Ele tem que ser esse segundo homem de meio de campo, que é o cara que auxilia o primeiro volante e às vezes auxilia o armador também. Que nesse losango que está sendo utilizado pelo Dorival, é o que ele está sendo ali. No segundo. É isso. Ele não pode ter a responsabilidade nem de ser o principal marcador e nem de ser o principal armador. Ele é um auxiliar nesse meio de campo, ele tem que ser esse segundo homem e só. É isso. Então, Michelete, é Felipe Anderson, é isso, né? Acho que ele tá vendo o celular ali, Felipe Anderson. Não. Eu também fico Felipe Anderson. Já ganhou o Felipe Já Anderson. ganhou. Vamos acelerar aqui. O próximo, ó, Garro e Vitor Roque. 10 segundos aí na explicação. Desculpa, Garro.
Memphis Depay e Vitor Roque. Eu tava lendo o Garro aqui. O Memphis que foi convocado, né? Também é outra função, gente. É difícil. São posições diferentes aí. É difícil. Cara, eu vou falar agora pra você. Hoje, Vitor Roque. Mas são posições diferentes. Tá bom, mas nessa comparação difícil, aí... né? É difícil. Porque o Palmeiras tem dois centroavantes. Tem dois centroavantes. Não dá pra espelhar, não dá. Mas o Vitor hoje eu acho que é melhor. Nessa comparação aí, o Vitor Roque 1 milhão de vezes, hoje. Hoje, o Vitor Roque de lavada. Até eu vou ter que ir no Vitor Roque, até porque o Memphis também teve lesões, agora tá voltando nesse momento, voltou, né, contra o Atlético Paranaense, lá jogou só o segundo tempo. E o Vitor Roque vem numa crescente, né? Sim, muito. Também começou mal, com críticas no Palmeiras, mas hoje acho que o ataque se encontrou ali, ele e o Flaco, e ele... No último clássico mesmo, contra o Corinthians, acho que foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. E o Abel fez favor de tirar no intervalo. Pressiona a saída de bola ali do adversário, então foi mesmo. Vitor Roque também. Vitor Roque eu também fico. Unanimidade, 6-4 pro Palmeiras. Vamos pro último jogador de linha. Guinegão e Flaco Lopes convocado para a seleção argentina. Poderia ser o contrário, o espelhamento, né? Porque o Vitor Roque tá jogando mais à frente como joga o Guinegão e o Flaco Lopes. Mas assim, os dois vão ganhar. Pronto. Não, o Memphis acho que ganharia do Flaco. Acho que hoje não. Hoje acho bem que que o não. Flaco também, né, melhorou. Mas Hoje não. O Flaco tá jogando muito bem, né? Então é Flaco Lopes. Flaco né? Lopes. Eu vou de Flaco. E agora os treinadores, Dorival Júnior e Abel Você também dá nem Ferreira. pro o Dorival tá ligando aqui. Eu acho que todo mundo... O Vinícius Silvestre, né? Que é o filho. É o filho, Tá ligado. Então todo mundo aí... Lucas Silvestre. Abel Ferreira, acho que não tem Abel. Final das contas, 8-4 para o Palmeiras. Ou seja, vai ser 4-0 pro Palmeiras, então. Igual a outra, igual o jogo eliminatório. se fosse assim, você tinha ganhado o Paulista e a Copa do Brasil. O jogo eliminatório deu...